Bom dia, meus amores, alunos do 7º ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Olhe, hoje nós vamos começar a nossa aula falando ainda das propriedades das potências, certo? Então, a primeira propriedade, fazendo uma ligeira revisão, que nós vimos. Multiplicação. O que é que diz na multiplicação? Dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Então, se eu tenho aqui um exemplo, 1/2 elevado à 4ª potência, vezes 1/2 elevado a nada. Esse nada, quando eu não boto nada, é porque tem o expoente 1. Então, o que é que você faz? Repete a base e soma os expoentes. Quem são expoentes? 4 e 1 que tem aqui, que eu não escrevo, certo? Então, você faz 4 mais 1 é igual a 1/2 elevado à 5ª potência, certo? Se você quiser resolver, então você vai fazer 1 elevado à 5ª, 1 multiplicado 5 vezes é 1. 2 elevado à 5ª potência é o número 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Certo? Então, veja, multiplicação de potência, eu dou a mesma base e somo os expoentes, certo? Então, base é essa aqui, 1/2, 1/2. Expoente, 4 e 1, certo? Isso numa fração, se eu tiver. Se eu tiver um número inteiro, qualquer número inteiro, se eu tivesse assim, menos 3 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, vezes menos 3 elevado ao quadrado novamente. Então, eu dou a mesma base, menos 1, certo? Menos 3, e somo os expoentes, 2 mais 2. Então, vai dar menos 3 elevado à 4ª potência, certo? Então, na multiplicação. Isso a gente viu a semana passada. A segunda propriedade, ela é a divisão. O que é que eu faço na divisão? A divisão, eu dou a mesma base, a segunda divisão. Na divisão, eu dou a mesma base e subtraio os expoentes. Então, veja, se eu tenho aqui 3/5 dividido por 3/5. Esse é elevado à 6ª potência e esse à 4ª. Então, vai ser igual. Eu repito a base, 3/5, e subtraio os expoentes. 6 menos 4. 3/5. 6 menos 4, 2. Certo? 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é o número 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 9, 25 avos. Certo? Outro exemplo aqui, sem ser de fração. Menos 5 elevado à 4ª potência, dividido por menos 5 elevado à 3ª potência. Ou ao cubo, como a gente diz, né? Então, dou a mesma base, menos 5, e subtraio os expoentes. 4 menos 3 é igual a menos 5 elevado a expoente 1, certo? Então, divisão. Segunda propriedade. A terceira propriedade, potência de potência. Veja. Terceira propriedade, potência de potência. Na potência de potência, nós agimos da seguinte maneira. Eu tenho aqui menos 4 elevado ao quadrado e elevado à terceira.
Então, o que é que eu faço? Dou a mesma base, menos 4, e multiplico aqui 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, que é os expoentes. Menos 4 elevado à sexta potência. Certo? Então, potência de potência. Certo? Se eu tivesse assim, um terço elevado ao quadrado e elevado à quarta. Então, um terço, repetir a base, certo? E multiplico os expoentes. 2 vezes 4. Um terço elevado à oitava potência. Certo? Então, potência de potência. Dou a mesma base e multiplico os expoentes. Quarta propriedade. O que é que diz a quarta propriedade? Potência de expoente negativo. Nós vimos também a semana passada. Potência de expoente negativo. Veja, na potência de expoente negativo, se eu tenho aqui 3 elevado a menos 2. O que é que eu faço? Eu faço o inverso desta base. Quem é o inverso de 3? Vai ser um terço elevado a expoente positivo. Então, vai dar 1. E 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 1 nono, certo? Se eu tivesse aqui 3, outro exemplo. 3 elevado a menos 4. Veja, o inverso de 3, um terço elevado 3 a 4 positivos. Dá 1. 3 a quarta, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4, 27 vezes 4. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 2, 8. E 2, 10. Um 108 avos, certo? Então, potência de expoente negativo. Pronto, essas 4 propriedades, a gente viu elas a semana passada. Hoje, nós vamos ver, além disso aqui que a gente já fez a revisão, nós vamos ver umas observações. Veja, o que é que diz essas observações? Eu tenho assim, menos 2, veja lá, viu? Menos 2 elevado ao quadrado. E menos 2 sem parênteses elevado ao quadrado. Será que dá o mesmo resultado? Vamos ver se isso aqui acontece. Se dá o mesmo resultado. Veja, o menos 2 com parênteses elevado ao quadrado, ele representa o quadrado dessa base aqui, certo? O quadrado dessa base. Então, eu vou fazer menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual 2 vezes 2, 4. Certo? Aí eu faço aquele jogo de sinal que a gente já aprendeu também. Menos com menos vai me dar mais. Dá mais 4. O outro lá, menos 2 elevado ao quadrado. Esse aqui é o oposto desse. Ó, eu vou colocar esse menos aqui, abro parênteses, que ele não tem. Aí vou multiplicar o número 2 duas vezes. 2 vezes 2 vai me dar menos 4. Por que menos? Porque eu pego esse menos que eu coloquei aqui e repito ele lá. Então, dá menos 4. Então, esse aqui é diferente desse aqui, certo? Se eu tenho entre parênteses menos 2 elevado ao quadrado, entre parênteses, e menos 2 ao quadrado, vai dar o resultado diferente. Um vai dar 4 positivos e o outro 4 negativos, certo? Então, eles são o oposto. Isso, base com expoente
par, que a gente já aprendeu aqui. Todo resultado de base com expoente par, se for a mesma base, ele vai dar resultados diferentes, certo? Se eu tenho outro exemplo aqui, veja, menos 4 elevado ao quadrado e menos 4 sem parênteses ao quadrado. Ó, menos 4 ao quadrado. Então, você vai fazer menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4 vai me dar 16. Menos com menos, mais. E 4 ao quadrado? Menos 4 ao quadrado, sem parênteses. Ó, ele não tem parênteses, então vai ser igual. Eu coloco esse menos antes, abro parênteses. Aí, vou botar 4 vezes 4. Veja. Aí, pego esse menos, levo ele para cá, certo? Aí, 4 vezes 4, 16. Certo? Então, menos 4 ao quadrado e menos 4 ao quadrado sem o parênteses são diferentes. Por que diferentes? Porque um é positivo e o outro é negativo. Certo? Eu poderia fazer, veja aqui, outro exemplo. Menos 2 elevado a 3. E menos 2 elevado ao cubo. Vamos ver como é que dá aqui? Menos 2 com parênteses ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Veja, viu? O expoente agora é ímpar, não é mais par. 2 vezes 2, ó, 4. 4 vezes 2, 8. Jogo de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Veja lá, menos 2 elevado ao cubo. Olha, eu coloco menos, aí coloco 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí pego o menos, coloco aqui. E agora, ó. Tá vendo, ó? Quando a base for um número negativo ou positivo, tanto faz, e o expoente for ímpar, o resultado dá negativo, todos os dois, certo? Independente do número que for a base, certo? Então, o resultado dá negativo, certo? Veja, se eu tivesse aqui, agora, eu vou colocar aqui, eu depois vou passar para vocês um exercício. E nesse exercício, viu? Vocês vão terem, eu vou passar umas expressões e vai ter essas 4 propriedades nela. Aí, se eu botasse um exemplo assim, olha. Menos 9 elevado ao quadrado e, veja, olha, o que é que eu estou colocando aqui? I mais 5 vezes mais 16. Qual é a resposta disso aqui? Então, veja, primeiro você ia fazer isso aqui. Menos 9 ao quadrado é igual ao número 9 multiplicado 2 vezes. Menos 9 vezes menos 9. 9 vezes 9, 81. Menos com menos, mais. E ali, 5 vezes 16, que é a outra expressão. Mais 5 vezes mais 16. Então, você multiplicaria aqui. Ó, 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Então, essa resposta aqui seria 81 e 80. Certo? Então, eu vou passar umas expressões assim, desse tipo, e você vai responder desse jeito aqui, tá certo? Espero que tenha ajudado, certo? Resolva o exercício que eu vou colocar logo abaixo, depois dessa aula, e mandem respondido para o meu privado, certo? Que eu vou fazer a correção, ver quem fez o exercício para fazer a chamada, e até a próxima aula. Um cheiro no coração de cada um.